Olá, segundo ano, bom dia. Como vocês estão hoje? Espero que tenham passado a semana bem. Já estou aqui esperando o pessoal se conectar para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar aí sobre um artista super conhecido. Vamos falar aí sobre Van Gogh. E no final da aula a gente vai fazer uma atividade aí artística, combinado? Só o tempo do pessoal se conectar e eu já vou compartilhar aí o slide para a gente começar. Então, o que a gente sabe de Van Gogh? Quando a gente fala de Van Gogh, a gente já lembra, né, do pintor que arrancou a própria orelha. Como assim, professora? E aí a gente vai falar, então, que ele foi tido como um louco e um fracassado em vida, né? Mas, ó, teve o seu reconhecimento após a morte e hoje as suas obras valem milhões, gente. Mas nós também sabemos aí que ele tinha crises existenciais, né? Ora alegre, ora triste. Isso tudo interferiu aí na sua atividade. Ele é um pintor pós-impressionista, holandês, né? Amigo de Gauguin. Ele começou a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, mas não como pintor, tá bom? E nos tempos livres, ele ia lá no museu ver as artes, foi onde ele adquiriu o gosto pelo desenho. Nós também, então, vamos falar aí um pouco do seu dia a dia, das suas ideias. Então, ele pensava, gente, um dia conseguir pintar, imagina só, como Claude Monet, como Renoir, como Degas, né? Para ele era isso super interessante. Então, ele é um pintor pós-impressionista. E aí, quais são esses pintores? Esses pintores são aqueles que pintavam além do que eles viam, né? Então a gente costuma dizer que eles pintavam não apenas o que eles viam, eles pintavam o que eles sentiam aí, libertando suas emoções, né? Permitia também novas técnicas, novos temas, novos materiais. Então, nós vamos falar aí sobre ele. Ele falava também que ele não queria apenas pintar o quadro, ele queria pintar aí a vida. Mas a gente sabe que ele teve uma vida aí muito conturbada, né? Tanto é que foi chamado de louco. Bom, acho que a maioria já se conectou, então eu vou compartilhar o slide, vou ler para vocês toda essa história e no final a gente vai fazer uma atividade. Então, quem tem o caderno de desenho já separa, faz margem aí de 2 centímetros. Quem não tem o caderno de desenho, pega uma folha de sulfite para a gente aproveitar o tema da semana, que é a primavera, e fazer aí uma atividade bem interessante no final da aula. Combinado? Então vamos lá, gente. Vou compartilhar aí. Deixa eu ver como estamos aqui. Temos um bate-papo. Bom dia, Isabela, Guilherme, Mariana. Eu sei que toda semana posso contar com vocês. Muito obrigada. E vamos lá, gente. Vai se manifestando aí, manda no bate-papo para mim. Adoro quando vocês interagem aí comigo. Vamos lá. E vamos começar então falando desse pintor pós-impressionista, né? Dizem que ele era rebelde, viu, gente? Mesmo criança, ele já era meio que rebelde. A gente vai ver aí o que acontece então com a sua vida, né? Deixa eu ampliar a imagem. Opa, tem gente chegando ainda. Então, a gente fala que ele viveu uma infância pacata, morou numa casa assim meio sombria, até um pouco triste, né? Mas desde pequeno aí, desde criança, ele era rebelde, sonhador e meio solitário. Sua adolescência aí não foi tão diferente não, tá bom? Ele começou a trabalhar cedo, como nós falamos, né? Foi onde ele foi tendo contato aí com as obras de arte. Então, nas horas vagas, ele ia até o museu, aprendeu aí o desenho e foi onde começou a sua trajetória. Mas ele, gente, ele tentou ser professor auxiliar de francês e alemão, mas não deu muito certo, porque ele não entendia direito o idioma. Ele tentou ser religioso para ajudar os pobres, também não deu muito certo. Aí sim, ele escutou, né, a sua inspiração que realmente era ser aí um pintor.
Então, quem é esse personagem, então, que nós estamos falando? E a gente está falando, então, de Van Gogh. Vicente Van Gogh foi conhecido aí apenas como Van Gogh. Ele é considerado um dos principais representantes da pintura aí mundial. Espera aí que nós temos aqui um bate-papo. Espera aí, deixa eu abrir. Bom dia, Isadora. Ai, gente, obrigado pelo bom dia. Tão bom quando vocês interagem aí comigo. Obrigado mesmo. Vamos lá. Continuando. Então, Vicente Van Gogh, ele nasceu a 30 de março de 1853, na pequena aldeia de Groot-Zondert, no sul da Holanda. Filho do pastor da igreja protestante, né? Aprendeu francês, inglês e alemão. Em 1868, porém, deixou os estudos trabalhando com um tio em Haia, numa loja de arte, mas não se adaptou. Trabalhou ainda como pregador, nas minas de carvão, onde distribuiu todos os seus bens entre os pobres e acabou caindo na miséria. Foi durante toda a vida sustentado pelo seu irmão Theo, que era 4 anos aí mais novo. Em 1885, o seu pai morre e Vicente realiza o que considera ser o seu quadro mais bem sucedido aí, Os Comedores de Batata. Van Gogh viveu na Bélgica, na Holanda e em Paris, onde inicia estudos num ateliê conceituado até estabelecer-se em Arles, no sul de França, em 1888, onde viveu aí na Casa Amarela. Esta fase foi uma das mais produtivas, uma verdadeira fúria criativa, seguiu-se a sua mudança para Arles. Nos 3 últimos anos de vida, Van Gogh pintou mais de 400 telas, gente. O estilo do artista estava aí bastante definido, com as suas pinceladas vigorosas e empastelamento de tinta. A partir daí, amarelos intensos e vermelhos vivos serviram para criar efeitos expressando aí muito sentimento. Bom, Van Gogh não obtinha o reconhecimento da crítica e financeiramente a situação era grave. Theo tinha agora graves problemas monetários, o que levava Van Gogh a achar-se um fardo para o seu irmão. Nessa época, agravaram-se as crises nervosas e as depressões, e um dos poucos amigos que teve, que foi Paul Gauguin, com ele, Van Gogh pretendia até fundar uma comunidade de artistas. Contudo, a relação turbulenta entre ambos e a instabilidade mental de Van Gogh levaram Gauguin a afastar-se. Então, como aí o Van Gogh tinha essas crises existenciais, né? O Gauguin achou melhor o quê? Melhor eu me afastar, porque não está dando aí muito certo. E aí Vicente acaba então por perder toda a razão e corta o lóbulo da orelha esquerda, e com o qual presentei uma prostituta, o que leva à sua hospitalização. Depois desse incidente, quando Van Gogh sai do hospital, recolhe-se voluntariamente no asilo psiquiátrico. Quando o seu estado de saúde piora, ele tenta suicidar-se, gente, ingerindo aí as tintas. Mas isso não aconteceu, ele continuou pintando, só que esse reflexo permaneceu por toda a vida, né? Ironicamente, à medida que o estado mental de Vicente se deteriora continuamente ao longo do ano, o seu trabalho começa finalmente a ser reconhecido na comunidade artística e algumas das suas obras são exibidas aí em exposições importantes. Em maio, Vicente muda-se para o noroeste de Paris e, sob os cuidados do Dr. Gachet, começa a pintar com incrível energia, produzindo aí mais de 80 pinturas nos 2 últimos meses da sua vida, que assinou sempre com um nome próprio, Vincent. Um mês antes de sua morte, o holandês realizou a tela Campo de
Trigo com Corvos, uma obra-prima pintada já na sua fase de desespero, em que utilizava apenas 4 tonalidades e as suas pinceladas eram aí mais soltas do que nunca, exprimindo toda a solidão e a tristeza dos seus últimos momentos. O seu estado mental agrava-se e, a 27 de julho de 1890, Van Gogh dispara sobre si mesmo e arrasta até a casa do seu irmão Theo, morrendo 2 dias depois. Imagina essa situação, gente. Atira contra si mesmo e ainda vai até a porta do seu irmão pedir ajuda. Ainda leva 2 dias para partir. Pensa só na situação, né? Então a gente fala que ele foi chamado de louco, mas lendo sobre sua vida, a gente percebe o porquê. Então ele realmente foi chamado de louco, fracassado em vida, mas e hoje? Como é que nós enxergamos aí suas obras, né? O seu reconhecimento veio mesmo após a morte. E os quadros hoje? Pensa no valor desses quadros. Milhões, gente. Bom, além disso, nós temos aí, ó, os primeiros trabalhos. Então, os desenhos e pinturas tendem a centrar-se nas vidas de camponeses e trabalhadores pobres, além das paisagens desertas nas quais viviam. Vincent teve aí uma grande admiração pelos trabalhadores do campo, o que retratou aí nas suas telas. O uso das cores mais escuras pôde sugerir uma atmosfera melancólica, e aí a gente percebe isso no quadro Os Comedores de Batata. Então vamos lembrar que por uma época ele tentou ser religioso, teve contato, né, com a população mais humilde, e aí ele começou a retratar aí nos seus quadros. Nós temos aí os retratos e os autorretratos. Então, Vincent pintou muitos retratos ao longo de sua carreira, nomeadamente os autorretratos, quando não podia dispor de modelos. Entre os retratos encontra-se o do famoso retrato de Dr. Gachet, uma das telas mais caras do mundo, gente. Dos autorretratos, destaca-se aí o autorretrato dele sem barba, de 1889, que em novembro de 1989 entrou para a galeria dos 5 quadros mais caros do mundo. Pense isso, se vocês olhassem aí, pensa aí, vocês vendo esse quadro, vocês realmente dariam todo esse valor? Então, olha só como é importante entender a sua história, né? A sua importância desse artista pós-impressionista, que ele falava que ele não queria apenas pintar o quadro, ele queria pintar a vida, que embora tivesse crises existenciais, ora alegre, ora triste, ele criou quadros fantásticos, gente. Então, hoje a gente valoriza, né, isso, mas nem sempre foi assim. E a gente começa a ver aí em suas obras. Então, agora a gente vai entender aí um pouquinho desse quadro aí, ó, Caveira com Cigarro Aceso. Quando a gente olha só por olhar, já leva a gente a parar, refletir, né? Que forte é esta imagem. Então, através dessa tela, Vincent van Gogh procurou transmitir os malefícios aí da nicotina. O quadro é um óleo sobre tela com 32 por 24,5 centímetros de dimensão. Podemos perceber então aí claramente na obra a influência do impressionismo em seu trabalho. Foi pintado entre 1885 e 1886, né? A gente fala que assim, ó, que eles não falavam que o pós-impressionismo é um movimento. Eles achavam que era um momento de transição da arte. Olha só que fantástico, né? Hoje a gente estuda aí como sendo mais um movimento do impressionismo ao pós-impressionismo, né? Então eles foram evoluindo, mas para eles na época, eles achavam que era um momento de transição apenas da arte. Forte, né? Profundo. Acho bem interessante a forma que os artistas enxergam
Aí nós temos aí, ó, os comedores de batata. Então, para Van Gogh, a escuridão também era cor. Ele trabalhou as sombras com azuis, que junto era um pouco iluminado pelo lampião. Dão aí um aspecto frio ao ambiente, um ambiente mais escuro. E nessa obra é mostrado, devido aos tons de luz, a pobreza dessas gerações, com olhares também bastante preocupados. Van Gogh salientou os traços grosseiros das mãos e das faces dos trabalhadores da terra. Em busca de intensidade dramática, explorou a potencialidade expressiva dos tons escuros, da luminosidade barroca e do pincel aí nervoso. Nós temos aí o pôr do sol, né? Esse eu acho um quadro muito bonito, gente. Aí a gente já começa a ver mais os traços de luz, né? De intensidade na cor. Então, Van Gogh ficou tão impressionado pela beleza do sol e das cores intensas proporcionadas pelo reflexo da intensa luz solar da região, que fez com que ocorresse aí essa mudança nas pinturas do artista. É uma pintura a óleo que se utiliza de cores intensas, para destacar o pasto em primeiro plano e o próprio pôr do sol ao fundo, que se contrastam aí com o céu escurecendo, feito de tons diferentes de azul. Nós temos a Noite Estrelada. A Noite Estrelada, eu acho que todo mundo em algum momento da sua vida já apreciou, já desenhou, né? A gente vê as pinceladas fortes e rigorosas aí, a expressividade. Então, olha lá que lindo, né? A gente fala assim, um pintor pós-impressionista, mas por quê? Ele colocou aí novas técnicas, ele explorou aí os materiais diferentes, né? A gente fala aí de novos temas. Então, o autor apresenta nessa obra uma relação com o sagrado e com a espiritualidade, através dos astros encontrados no alto da tela. Nessa época, Van Gogh estava cada vez mais religioso. Então, o artista usou cores fortes, principalmente o azul e o amarelo, para representar a luz. Astros, cores amarelas, ou a ausência dela, céu e cidade de azul. Nós temos aí o quarto em Arles, que é uma série de 3 quadros do impressionista holandês Vincent van Gogh, pintados entre outubro de 1888 e setembro de 1889. A obra é uma das mais conhecidas do artista e até mesmo do mundo. Van Gogh, a pedido do seu irmão Theo, ele fez uma cópia de quarto em Arles em 1889, mas a cópia não ficou totalmente igual, gente. Quando ele fez aí a cópia, né, ficou tipo uma releitura, ele acrescentou alguns itens diferentes, o chão ficou também diferente. Então, olha lá, a cópia, entretanto, não é exata, nota-se o uso de tons mais azuis que o original, a redução da ênfase das fendas no assoalho, bem como diferenças em 2 portas-retratos aí na parede. Mesmo sendo ele o artista, ele, quando ele foi fazer a cópia, ele fez como se fosse uma releitura, ele acrescentou, né, algo, retirou outro, então a gente vê aí uma alteração. Então, depende muito do momento que ele estava, né? Ele conseguia passar para os quadros toda essa emoção. Nós temos aí, ó, a série desses quartos, ok? Cada uma foi pintada numa fase. Nós temos, então, os girassóis, e aí os girassóis é a homenagem aí que a gente tem para o início da primavera, é onde hoje a gente vai fazer uma atividade em cima, tá bom? Então, os girassóis, esse quadro de Vicente Van Gogh compõe uma série criada pelo pintor
em homenagem ao amigo Paul Gauguin, que com o tempo acabou se afastando devido às crises, né, que Van Gogh tinha, então ele achou melhor se afastar, mas foi o seu grande amigo. Então, entre 1888 e 1889, enquanto este vivia na casa que Van Gogh ocupava em Arles, no sul da França. Inspirado pelo sol mediterrâneo e pela cor de sua casa, o artista deu forma à série que mostra os girassóis aí em todos os estágios de sua vida. Um dos quadros da série foi leiloado, gente, em 1987, por quase 40 milhões. Pense isso, gente, um quadro vale tudo isso. Olha a tamanha importância do artista, sendo que em vida ele não foi reconhecido, né? Ainda foi dito que era louco, que era fracassado, e olha agora o valor da sua obra. É demais, né? Mas assim é a vida. Às vezes a gente só percebe mesmo o valor das pessoas depois, né? E na atividade de hoje, então, bora fazer uma atividade, gente. Nós temos aí, ó. Agora que você aprendeu sobre o artista Vincent Van Gogh, faça uma releitura do quadro Girassóis, utilizando aí a técnica do recorte e cola. Mas eu fiz o seguinte, eu trouxe essa sugestão, mas eu também trouxe a sugestão da gente trabalhar aí com as cores frias e quentes. Vamos fazer essa atividade? Então vamos lá? Eu quero agora que vocês peguem aí então uma folha de sulfite, ou vocês podem pegar aí o caderno, tá bom? Nós vamos fazer margem de 2 centímetros, então vamos lá, gente, junto comigo aí, nós vamos fazer aí uma arte em homenagem aí à chegada da primavera, tá bom? Então tá aí, ó, margem de 2 centímetros e depois nós vamos começar a pintar lado a lado. Um lado a gente vai pintar aí com cores quentes, então vamos lembrar as cores quentes, amarelo, laranja, vermelho, que lembra as cores do sol, do fogo, né? E do outro lado nós vamos trabalhar aí com as cores frias. Então, a gente vai trabalhar muito com azul e um tomzinho de lilás lá em cima só para fechar, tá bom? O verde a gente não vai utilizar nesse momento. Tudo bem? Vamos lá? Então, vou pegar aqui minha régua, ok? Vou fazer a margem de 2 centímetros, lembrando que eu vou fazer o desenho junto com vocês. Qualquer dúvida, gente, manda aí no bate-papo para eu acompanhar aí todo o processo, tá bom? Quem puder compartilhar aí seria muito interessante. Então, eu tenho a Maria Eduardo, o Braio, a Lívia, a Isabela, a Luísa, o Guilherme, a Camille, Isabelle, Giovana, a Brenda, a Emily, o Dimitri, a Gisele, a Júlia, a Evelyn. Vamos lá, gente. Vamos participando, fazendo junto comigo, tá bom? Aí temos a Ione, a Isabela, a Luísa, a Caiane. Ó, bom dia a todos, muito obrigada pela participação. A Maria Fernanda, o Sérgio, a Sara, a Giovana, o Sérgio, Pedro, né? Então tá todo mundo aí conectado. Então vamos lá, gente. Vamos hoje fazer aí uma homenagem, já que estamos falando desse pintor, do Van Gogh, que tem as pinceladas rigorosas, né? Que queria pintar aí mais do que quadros, queria pintar a vida. Nós também vamos pintar aí como uma homenagem à primavera. Então vamos lá. Vou fazer margem aí de 2 centímetros. Então, vamos lá, olha lá, já estou fazendo aqui a margem de 2 centímetros, ok? Vou fazer em toda a volta. Vamos lá, gente, junto comigo.
Então, estou fazendo a margem de 2 centímetros. Aqui está pronta a minha margem de 2 centímetros, ok? Lápis de cor, Isabelle, ó, quem tiver giz de cera, fica melhor. Mas quem não tem, usa o material que tem. Então, pode usar o lápis de cor, tá bom? Um lado vamos pintar aí com cores quentes, o outro com cores frias. Então, eu já dividi aqui, ó, certinho ao meio. E eu vou começar. Nós vamos começar do mais claro para o mais escuro. Então, começa lá embaixo, tá bom? Pinta assim para o lado, na diagonal. Eu vou pintar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Aí eu mostro para vocês. Então, olha lá. Eu estou começando a pintar, não sei se vocês conseguem enxergar. Na diagonal, ó. De dentro para fora, tá bom? Comecei com amarelo claro, vou passar para um amarelo mais escuro, depois vou para o laranja. Vamos lá. Olha lá, e assim a gente vai pintando, vai subindo, ok? Aí eu mudo de lápis, de giz, e vou fazendo até lá em cima. Lembrando que você pode começar o mais escuro por cima do mais claro, para ter uma junção, tá bom? Então, eu terminei aqui, ó, claro, eu começo a pintar por cima e vou subindo. Olha lá. Ok? Como eu estou pintando com giz de cera, o que eu faço no final? Ou eu posso passar um algodão, espalhar para não ficar essas marcas, sabe? Ou eu passo a própria régua, tirando o excesso do giz de cera. E em cima eu vou pintar aí de vermelho. Vamos lá, gente. Qualquer dúvida, manda aí no bate-papo. Então, para quem entrou depois, hoje nós falamos aí sobre Van Gogh, né? Um pintor pós-impressionista, que aí tinha crises existenciais, que acabou cortando aí sua orelha, enviando numa carta para uma mulher. E aí a gente fala que ele em vida foi chamado de louco, de fracassado. E hoje suas obras aí valem milhões. Bom, e aí a gente vai pintando, ok? Presta atenção que ficou uma faixa separando. O que que a gente vai fazendo agora? A gente vai arrumando para não ficar assim muito diferente. Olha lá. Ok? Lembrando que depois eu vou passar o algodão para dar um efeito diferenciado. Então, de um lado, eu pintei com as cores quentes, do outro eu vou pintar com as cores frias, então vou usar aí diferentes tons da cor azul, tá bom? Mais claro, mais escuro. E lá em cima eu vou usar aí um pouquinho do lilás, ok? Então vamos lá. Hoje é uma atividade para a gente celebrar aí a chegada da primavera.
Então, em vez de escrever um texto, hoje achei melhor a gente fazer uma atividade artística para dar uma relaxada. Olha lá, já estou pintando de azul. Vou mudar o tom do azul. Lembrando que eu estou pintando sempre na diagonal e elas estão se encontrando no meio, tá? Se é para dobrar a folha, Gisele, pode dobrar, que aí você divide certinho ao meio. Do jeito que você achar melhor aí. Pode medir também com a régua, mas para ganhar tempo, dobra ao meio, fica tudo certinho. Nós temos aí, ó, finalizado os dois lados pintados, tá vendo? Esse aí, ó, pode ver que do lado tem uma fita crepe, porque aí não corre o risco de sujar as laterais, mas como nós estamos em aula e para ganhar tempo, nós fizemos a margem. Depois a gente vai apagando se passar do que deve, tá bom? Ó. Vou pegar um tom mais escuro. Assim. E lá em cima, eu vou usar um pouquinho do lilás. Ok? Feito isso, gente, ó, para não ficar essa divisão aqui no meio, eu vou começar a fazer a minha arte. Então, eu vou usar a árvore, porque a árvore é um símbolo importante, né? Quando a gente fala de vida, a importância da árvore. Então, eu vou usar a árvore, mas quem quiser fazer igual o quadro de girassóis, ao invés de árvore e flores, fica à vontade. Então, vamos lá. Aqui nós temos aí o exemplo. Vou usar canetinha para fazer aí essa arte. Vou pegar aqui a canetinha. E vou começar aí a fazer a minha arte. Lembrando que o meu é embaixo, ele é giz de cera. Talvez eu não consiga um destaque agora, porque eu tenho que raspar o giz de cera, lembra que eu falei? Mas só para vocês entenderem, eu vou fazendo da forma que é possível. Vou pintar aqui o meio. Ok? Ó. E aí eu vou começar a fazer os galhos. Então, eu vou para um lado, eu vou para o outro, e assim vou compondo aí a minha obra. Olha só. Ok? E depois dessa parte, a gente vai fazendo aí o acabamento. Olha só que bacana, gente. Então, vamos lá. Usando aí bastante a criatividade para compor aí a arte. O resultado final, ele é surpreendente, né, gente? E aí, o que que a gente precisa? Só ter um pouquinho de atenção, de dedicação, né? E de boa vontade.
Vamos lá, gente, ó. Olha como está ficando o meu. Estão conseguindo fazer, Mariana, Isadora, Isabela, fala aí para mim se vocês estão conseguindo fazer, se tem alguma dúvida. Lembrando que esse conteúdo já é para quarto bimestre, tá bom? Ok, Guilherme, muito bom. Obrigado pelo retorno. Tudo que eu dou cai aí em prova, então, gente, vai tirando print, já marca assim, ó, no caderno, dia tal, conteúdo tal. Então, qual é a data de hoje? 23, então coloca dia 23/9, aula sobre Van Gogh e a atividade do dia. Porque na hora de estudar, fica mais fácil. É mesmo? Não tem problema. Pode deixar assim mesmo, só dá uma escurecida depois, tá bom, Isabela? Vamos lá. E aí eu vou compondo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui um tom mais escuro. Olha lá como tá ficando. Bom, e aí vocês vão finalizando a obra de vocês do jeito que achar melhor, lembrando, né, que os alunos que estão me enviando, eu estou montando uma pasta, tá ficando muito bacana, espero um dia poder mostrar para vocês. Então, vamos lá. Quero agradecer também a participação daqueles que falam comigo, que ficam interagindo, porque faz toda a diferença, gente. Né? Tá ficando lindo mesmo. Espero que o de vocês esteja aí ficando tão bom quanto o meu. Ok, Guilherme, muito obrigado. Olha, gente, vocês fazem toda a diferença no nosso dia. Como é bom estar com vocês. Vocês não têm noção. Bom, e aí eu tenho esse modelo aqui, que já estou começando a fazer as linhas, e tenho esse aqui que eu fiz agora com vocês. Então, eu vou finalizar, tá bom? E depois aí eu mostro para vocês na próxima aula. Então, não esqueçam, por favor, aí, de finalizar a obra, colar no caderno, ok? Nossa aula está chegando ao fim, mas olha, gente, é muito bom quando vocês começam a conversar, interagir comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? A gente falou aí sobre Van Gogh, que foi considerado aí um louco, né? Fracassado, mas olha lá o valor de suas obras. Então, embora tinha as crises existenciais, hora alegre, hora triste, olha aí quantos quadros ele deixou aí, né, para a prosperidade aí, esse pintor pós-impressionista muito importante. E ele falava que ele não queria pintar somente quadros, ele queria pintar a vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Uma excelente semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Ok, Giovana? Saudades de vocês, gente. E muito obrigada por participar. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Amo vocês. Tchau, tchau.